E neste mês de fevereiro, o Ceará registrou um aumento de casos de influenza A. O número é 5 vezes maior do que no mês de janeiro. Em uma semana, os casos confirmados de influenza A saltaram de 4% para 19% no Ceará. Entre os municípios afetados, Fortaleza lidera com 65 casos. Os dados foram divulgados pela Secretaria de Saúde do Estado e se referem à quinta semana epidemiológica. Esse ano, em particular, a gente teve uma antecipação do que a gente chama de onda sazonal do vírus influenza, ou seja, o vírus causador da gripe, ele começou a aumentar a transmissão dele, mais ou menos foi observada por nós no início de fevereiro. Então, ao longo dessas semanas, houve uma progressão, né, da positividade, ou seja, os casos aumentaram. Os idosos a partir dos 70 anos são os mais afetados, representam 22% dos casos e apresentam maior probabilidade de complicações e até mesmo óbito. Por isso, é fundamental a imunização desse grupo. A campanha de vacinação contra a influenza é anual, acontece em abril. Fátima todo ano aproveita para se imunizar, quase não gripa. Tomo todos os anos. No primeiro dia eu já estou aqui. Cada idade, né, tem prioridade, aí eu já tomo no primeiro dia. E quase não tenho pego gripe, não. Pega assim, uma gripezinha leve, dependendo da temperatura do calor, né, essas coisas, chuva. Mas eu não tenho gripe, não. O cenário é de circulação de diversos vírus respiratórios, aumentando o risco de co-infecções e quadros graves. É importante diferenciar cada tipo de vírus para um tratamento adequado. As diferenças, elas se circunscrevem, sobretudo se você imagina, entre gripe e resfriado, né? Há um quadro em que tende a ser mais, digamos, severo. Ou seja, você tem, principalmente se você imagina uma febre alta, né? A febre tende a ser um ponto central nesse caso, porque se você imaginar outros vírus, como o rinovírus, ele eventualmente também está a febre, mas não sempre como a influenza costuma ser, né? Com o aumento dos casos, o jeito é prevenir. O uso da máscara, álcool em gel, são algumas medidas que podem evitar a contaminação. Criança com quadro gripal, ela não deve ir para a escola. Isso é um tema central. Por quê? Porque você tem muito surto escolar. A mesma coisa vale para o uso da máscara. Para a gente relembrar que a pandemia. Se você tem um vírus respiratório que se transmite por pessoa a pessoa e que de alguma forma pode complicar, você precisa do uso da máscara. Ou seja, então quando a gente imagina, por exemplo, instituições de longa permanência, instituições asilares com muitos idosos juntos, né, você deve usar sempre a máscara.